CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia, feliz ano novo. Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN, feliz ano novo para você, para os nossos ouvintes. Primeiro, CBN e a Tecnologia de 2024. É isso aí. Agora, Gilberto, muita gente já começa o ano também pensando nessas questões de segurança. Estamos em período de férias escolares, crianças, adolescentes querem passear um pouquinho, às vezes com outro parente, às vezes com turminha de colegas também, e fica aquela preocupação dos pais: onde se enfiou meu filho? Para onde vão levar minha criança, né? E outra coisa, às vezes os próprios adultos também vão para outro lugar, outro estado, curtir férias, deixam alguém aqui no Espírito Santo, que também essas pessoas ficam preocupadas por onde essas pessoas estão andando. Ou seja, compartilhar a localização com alguém não é uma questão de seguir ou perseguir ninguém, mas também uma questão de segurança. Eu diria até que principalmente uma questão de segurança. Exatamente, Patrícia. A gente, muitas vezes, né, um filho está num trajeto de um local para casa, ou da casa para um local, ou mesmo um familiar que também está fazendo um trajeto, e você quer acompanhar se chegou bem, né, nessa situação, e a gente pode utilizar, basicamente, alguns aplicativos, né, para fazer esse monitoramento, né, de localização, né? Ou seja, um dos aplicativos interessantes é o Life 360, que oferece esse tipo de informação de forma automática para pais ou responsáveis, né? Lembrando, né, que rastreamento e localização é um procedimento bastante invasivo, então deve ser feito com o consentimento das duas partes, né? Exatamente para evitar qualquer tipo de quebra de confiança entre pais e filhos ou entre familiares, por exemplo, para isso. Então, é uma coisa bem interessante, né? O chamado Life 360, aplicativo de controle parental, que funciona tanto para Android quanto para iOS, né? Não é exatamente um espião, porque a pessoa que tem o aplicativo instalado no seu celular consegue verificar que ele está instalado, então ele não fica escondido, né? Ou seja, não é um aplicativo de espião, é um aplicativo exatamente que tem essa função de você saber a localização de alguém, né? Ou do celular do seu filho ou de algum parente, né, por meio de um mapa para isso, né? Também isso aí ficam disponíveis informações de nível da bateria, para saber como é que está a bateria da pessoa que você está acompanhando, né, para isso aqui, e tem também uma questão que você pode definir alguns alertas, se aquele celular sair de certos locais, né? Por exemplo, o filho está na escola, você define ali como uma região de segurança, vamos chamar assim. Se aquele celular sair daquela região de segurança, ele também gera um alarme para você, né? Ele tem uma versão gratuita, que já atende bastante bem essa função que a gente está conversando aqui agora, né? E tem uma versão paga que tem alguns recursos a mais, né? Para isso. Mas a versão gratuita já é bastante interessante nesse caso. É possível configurar vários locais, né, de segurança, histórico de localização dos últimos 30 dias, você consegue também fazer uma consulta nesse histórico, né, para isso, né? E até fazer um monitoramento da condução, alertando que caso ocorra algum acidente, ou seja, o celular, caso aconteça algum acidente, algum impacto grande, né, em relação a isso, ele também gera um certo alerta para as pessoas que estão acompanhando aquele trajeto nesse caso, né? Mas aí, no caso, os dois aparelhos precisam ter instalados o Life 360. Exatamente, a pessoa que você está querendo, né, acompanhar o trajeto e a pessoa que está acompanhando o trajeto. Os dois têm isso. A questão, você tem que criar um grupo, né, de pessoas de confiança, através do próprio aplicativo, né? Com isso, depois você vai ser só configurar os alertas. Então, tem um grupo de pessoas que são de confiança, que vão acompanhar aquele trajeto, né, instalado no aplicativo, e aí esse aplicativo vai começar a acompanhar o trajeto nessa situação, né? E aí, no caso da versão paga, você tem que instalar nos dois aparelhos, paga-se duas vezes? Não, paga uma licença só, né, uma licença só de instalação, né, do monitoramento. Então, Entendi. ele tem um custo até relativamente barato, dependendo, obviamente, do uso que você faz, em torno de $5 por mês, mais ou menos, uns R$ 25, né? Aí, dependendo do que você precisa de detalhamento, você pode precisar da versão paga. Mas a versão gratuita vai funcionar bastante bem para isso, né, nesse caso, né? Entendi. E aí, você pode, né, ou seja, a pessoa que tem o aplicativo instalado, né, ela pode, obviamente, desinstalar o celular, né, do aparelho que está sendo acompanhado, né, para isso. Mas a pessoa responsável vai receber um alerta de que o aplicativo foi exatamente desinstalado nesse caso, né? Então, essa é uma questão. Existem outras alternativas também, ó, esse Life 360, que é
o Family Link, que é uma solução do Google, né? Ou seja, que é essa solução completamente gratuita que você também consegue acompanhar, né, ou monitorar o trajeto de pessoas também. Então o Family Link não tem essa opção das áreas seguras que eu comentei, que se aquele celular sair daquela área segura, ele gera um alerta para você, mas também é uma solução bastante interessante para você monitorar a localização de aparelhos. Então, a gente tem a solução do Link 360, né, ou seja, Live 360, que é uma solução um pouco mais completa, e tem a solução do Family Link também, que é do Google, né, nesse caso. Então é bem interessante essas duas situações. Quem quiser monitorar ou acompanhar trajetos de pessoas que estão em deslocamento para um local ou outro, né? O próprio Google já tem o compartilhamento de local, né? Qual é a diferença dele para esse Family? No caso do Family Link, basicamente é a solução do Google, não tem muita diferença. O Live 360 que tem alguns recursos a mais, como a parte de alerta, né, Uhum. de monitoramento, né, então tem algumas questões dessa natureza que você tem alguns recursos a mais, né, É. a Family Link, por exemplo, não tem, né, para isso. Pois é, mas é da próprio compartilhamento comum que a gente faz no Google para esse Family Link, muda alguma coisa dentro do próprio Google ou não? É a mesma mecânica? No caso de monitoramento, é mais ou menos a mesma mecânica. O que acontece é que o Family Link ele tem alguns recursos a mais também. Por exemplo, o responsável, né, ele pode monitorar, por exemplo, o tempo de uso da internet do telefone. Então, você pode definir, o pai ou o responsável, a mãe ou o responsável, pode definir, por exemplo, que aplicativos podem ser instalados no telefone do filho ou da filha, né? Então, ou seja, o Family Link não é só uma solução de monitoramento de trajeto, ele também tem uma questão de uso do celular, né? Tanto na conexão com a internet quanto na instalação de aplicativos. Então, o Family Link ele tem uma outra visão um pouco mais ampla na questão de só monitoramento. O Live 360 ele é um aplicativo de monitoramento exclusivamente Sim. nesse caso, né? E no Entendi. caso você poderia até usar o Google Maps também, né? O Google Maps ele também tem aquela função de compartilhamento em Local. tempo real, né, da Uhum. localização, que é só também uma parte de monitoramento. São três aplicativos que têm algumas funções que são em comum, mas cada aplicativo tem um objetivo específico. O Live 360 basicamente é uma questão de monitoramento de localização e trajeto. O Family Link tem essa função, mas ele tem outras funções também, como a questão de limitação de uso de celular conectado à internet, permissão de instalação de aplicativos ou não, né, para isso, né? E o Google Maps, com aquele compartilhamento em tempo real do local, é basicamente a questão de monitoramento de localização especificamente, né, para isso, Uhum. né? Bom, existem outros, né? A gente está dando esses três As, porque são os melhores? Ou É que existem normalmente outros? são as opções gratuitas, né? Esses três basicamente Uhum. têm as opções gratuitas. Existem, obviamente, outras aplicações mais sofisticadas que são mais caras, que não têm versão gratuita para isso. Basicamente, essas três são soluções gratuitas de uso, né? E os três cabem tanto para Android como para Para iPhone, iOS, para exatamente. iOS. Tanto faz, eles têm versão para as duas plataformas. É bom, muita gente tem medo dessa questão de você compartilhar local, mesmo que por segurança, e ter aquela sensação de que está sendo seguido, que está sendo monitorado, ou perseguido, né? Mas não é como você falou, não é um aplicativo espião. É só um localizador por questões de segurança. Exatamente. Ele não fica escondido, ele fica visivelmente, inclusive quando a função de monitoramento está ativa, ele avisa isso, então a pessoa que está sendo acompanhada, ela sabe que está sendo acompanhada, e você tem aquele grupo, né, de confiança, nesse grupo só fazem parte as pessoas que você confia, que você gostaria de ter sua localização compartilhada, né, para isso. E todos sabem da localização de todos? Ou só o administrador central é que sabe a localização de todo mundo? Na verdade, você tem o aplicativo que vai ser monitorado e as outras pessoas vão conseguir acompanhar o trajeto daquele aparelho que está sendo monitorado, né, para isso. Então, pai e mãe podem ter os três têm que ter o aplicativo, pai, mãe e filho, e aí tanto o Isso, pai quanto a mãe conseguem localizar onde o filho está. exatamente. Então, pai, mãe, o responsável, né, por aquela Uhum. situação, vão conseguir acompanhar o trajeto, né, daquele celular. Mas o filho, ele consegue saber também onde os pais estão, a esposa consegue saber onde o marido está junto e o filho, ou não? Se for dada a permissão, sim, né? Pode ser o inverso também. É uma questão de você dar permissão ou não de acompanhar o trajeto daquele celular. Entendi.
Bom, gratuitos, né? Basicamente, o Life 360 tem uma versão paga para quem quiser, custa em torno de uns R$ 25, que você falou, né? Por mês, isso. E é internacional ou é paga aqui para o Brasil? O Life 360 é brasileiro, É é internacional, internacional? assim, porque você paga pelo Google Play, né, ou pelo a loja do iPhone, então ele tem um valor de US$ 5 convertido na moeda local, né? Entendi. Show de bola. Bom, hoje é quarta-feira, falamos sobre sistemas de localização compartilhada, né, entre as famílias. Vale sim pela segurança de todos, principalmente dos menores de idade, que querem ter um pouquinho de liberdade, mas tem que ter ainda um olhinho do pai e da mãe por perto, né, em volta, né? Exatamente, Patrícia. É bom, né? Ou seja, é mais uma tranquilidade para o pai, mãe responsável de ter um pouco mais de visibilidade de onde seu filho, ou até o seu parente, né? Um idoso que está indo para casa, está vindo da casa para algum local, de ter esse acompanhamento, né? Do trajeto, né? Desse celular. Bem lembrado, porque às vezes os idosos também precisam ser monitorados, né? Até para chegar na própria casa da pessoa, né? Às vezes está indo para a Isso, casa da filha, do exatamente. neto, né? Também Exatamente. precisa Então, ou saber seja, se é o uma caminho está segurança. certo. Aham. É isso aí. É isso mesmo. Gilberto, Muito obrigada bem. mais uma vez, viu? Fala, você ia falar mais alguma Obrigado. coisa? Obrigado, Patrícia. Não, lembrando os nossos ouvintes, quem quiser ouvir Ah, novamente, né, sim. esse e outros, né, CBN Tecnologia, a gente está presente nos principais portais, né, e plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, Anchor, Deezer, né, todos esses estão disponíveis, é só procurar lá para o CBN Tecnologia para ouvir novamente essa e outros CBN Tecnologia. Quem quiser me encontrar também no Instagram, eu tenho um perfil, @Gilberto Sudré, é só seguir lá no Instagram também. É isso aí, claro, também daqui a pouquinho vai estar no nosso site, o cbnvitoria.com.br. Gilberto, obrigada mais uma vez. 2024 está só começando, a gente tem muito caminho pela frente ainda, desde já agradecendo a parceria. Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pela audiência. Obrigado pela parceria também. E estamos juntos aí durante 2024 com mais tecnologia. É isso aí, até sexta-feira. Até sexta.